E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje eu vou falar sobre Perdida, da Karina Ricci. Bom, vocês podem estar se perguntando, né? Eu acho que tem muita gente que já sabe, porque eu falei no Twitter e falei no Instagram recentemente, mas pode ser que você não tenha visto nada disso e esteja se perguntando o que aconteceu do nada. Eu resolvi ler Perdida, da Karina Ricci. Então eu vou te explicar melhor. Perdida foi lançado pela Karina Ricci em 2013, tá? Tem bastante tempo, tem 9 anos já. Eu tinha comprado numa Bienal, talvez a de 2015 ou 2016, acho que foi 2015, talvez, eu não me lembro. Eu comprei o livro da Karina, né? Tava na minha estante e ficou na... Ou foi na Bienal ou foi numa Black Friday? Talvez tenha sido numa Black Friday. Eu não lembro. Eu sei que eu comprei esse livro há muitos anos atrás e ele ficou na minha estante por muito tempo, até que numa dessas limpas que eu fiz aí recentemente, ano passado, ano retrasado, eu mandei esse livro embora, ele foi pra doação. Muita gente até me perguntar o que você faz quando você doa. Eu dou normalmente pra Casa 1, que é um lar aqui em São Paulo pra pessoas LGBTQIA+, em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade, etc. Eles têm uma biblioteca comunitária pra essa galera. Então eu sempre dou os meus livros pra lá. Eu já doei, tipo, mais de 200 livros pra lá, talvez até mais. Então esse foi na leva, tá? Com certeza. E aí eu desisti de ler, deixei pra lá, esqueci. Falei, não li até hoje, não vou ler mais, né? Daí em 2020 teve uma polêmica relacionada a esse livro, que eu acho que é algo que muita gente que tá assistindo esse vídeo quer saber, né, o que eu achei, qual é a minha opinião, qual é o meu ponto de vista sobre a tal polêmica, onde Karina Ricci foi acusada de racismo em 2020. Foi uma treta no Twitter e tal, ela fez uma nota, inclusive na época no Twitter, explicando, se justificando e tal, não sei o que. Esse assunto morreu, né, aí 2020 foi uma burburinho, todo mundo falando disso. O assunto morreu, eu acho até que foi um dos motivos de por que eu passei o livro pra frente. E agora, em 2022, o livro foi comprado pela Disney, na verdade através de algumas outras produtoras, pra ser feito um filme da série Perdida. Já vão começar as gravações agora, por agora, já tem atores definidos e tal, e a expectativa é de que o filme seja lançado em 2023. Então em 2023 a gente vai ver o filme de Perdida estreando provavelmente nos cinemas, mas depois deve ir pra Disney, não sei se no Disney Plus, não sei se no Star Plus, enfim, mas deve ir pra alguma plataforma da Disney depois que sair do cinema. E aí o burburinho voltou, blá, 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 todo mundo falando desse livro, e essa série tem muito fã, tem muita gente que ama, e aí todo mundo animado, não sei o que, blá blá blá, discutindo o elenco e tal. E o que foi interessante até desse livro é que ele só foi anunciado pro público quando ele já tava indo pra praticamente gravação, né? Normalmente, quer dizer, normalmente não. Quando é uma grande franquia, um livro, um jogo, um videogame, sei lá, muito bombado, às vezes os canais anunciam com mais antecedência, tipo, por exemplo, a Seleção foi anunciado com muita antecedência, exatamente pra que não vaze aquela informação por algum outro veículo de imprensa e tal. Porque, gente, é muita gente envolvida na produção, né? São os roteiristas, os produtores, a galera da produtora, assistente da produtora, todo mundo envolvido, né? Não só os atores e também a equipe dos atores, o familiar dos atores, muita gente sabe quando uma série tá sendo desenvolvida, e tanto os familiares da própria equipe também de desenvolvimento, que às vezes os canais preferem logo anunciar pra controlar a narrativa do que deixar pra anunciar só quando for começar a gravação, porque já é tarde demais, muita gente tá sabendo, aquilo pode vazar. Mas nesse caso não vazou, eles anunciaram no início das gravações, então a parada já tá muito encaminhada, ano que vem a gente vai ver o filme pronto. Daí, por causa desse burburinho todo, me reacendeu a vontade de ler o livro. Eu falei, nossa, vai ser filme, esse é um livro muito falado, é um livro muito conhecido aqui no Brasil, é um livro que tem uma repercussão muito grande e, obviamente, ele é um livro que teve uma polêmica envolvida aí nos anos atrás, eu já lembrava da polêmica, e eu vi a polêmica reacendendo no Twitter. Não fui eu que reacendi nada, tá? Inclusive, quero deixar muito claro aqui que eu não reacendi nada. Eu estava quieto na minha, no meu Twitter, vendo, pipocando vários tweets, bombando. 1000 curtidas, 2000 curtidas, 5000 curtidas de pessoas discutindo sobre esse assunto de novo. E aí virou aquela guerra, aquela treta toda no Twitter. Eu falei, bom, eu, como uma pessoa que estou aqui sendo pago por vocês pra isso, eu vou ler e vou ver o que eu acho do livro. Quando eu fui ler o livro, eu nem pensei, falei, será que eu vou fazer um vídeo? Será que não vai dar vídeo? Será que... Eu não sei. Vamos ler o livro. Eu tava lendo muito rápido, né? Eu tava lendo tudo muito rápido. Eu falei, bom, eu vou ler esse livro rapidinho aqui, 2 dias eu leio e é isso aí. Eu demorei um pouco mais de 2 dias pra ler, mas foi rápido também. E aí eu vou ver o que eu acho, né? Qual que é a minha opinião e tal. E aí assim que eu publiquei no Twitter que eu tinha terminado de ler o livro, botei como lido,
foi um bafafá. Gente curtindo, comentando, blá, 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 pedindo vídeo, não sei o quê. Mas assim, poucas pessoas, tiveram algumas, mas poucas pessoas vieram me criticar, dizer que eu tava querendo caçar like, que blá, 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 blá. E até vou justificar aqui, eu já justifiquei lá no Twitter, mas eu vou justificar de novo, porque acho que é importante pra todo mundo saber. Às vezes as pessoas falam assim, o Paulo é caça-like. Gente, qualquer pessoa que trabalhe com rede social, ela caça like, porque a gente vive de engajamento, a gente vive de visualização, de like, de inscrito, de publicidade, a gente vive disso. Então é óbvio que eu faço o que eu acho que vai ter sucesso. E de vez em quando eu faço um outro vídeo porque eu quero fazer, porque eu acho importante fazer, mesmo sabendo que não vai ter uma visualização muito grande, mas eu que trabalho com isso, né, eu não sou uma pessoa que faz vídeo por hobby, eu trabalho com isso. Então eu faço o que as pessoas querem assistir, né, e se eu vejo que as pessoas estão muito discutindo um título específico, um livro específico, eu vou pegar aquele livro pra ler, é o mínimo, meu trabalho é esse. Então eu faço o que as pessoas querem ver, na maioria das vezes. Se eu vejo que algo tá tendo repercussão, eu vou fazer um vídeo. Assim que quando eu falei que li e deu assim, que bombou e um monte de gente comentou, eu falei, bom, é um vídeo que vai bem, então eu vou fazer o vídeo exclusivo desse livro, porque teve uma repercussão muito grande, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá? Eu tô explicando, assim, um fundamento básico que eu achei que eu não precisava explicar, porque eu achei que fosse muito óbvio, né? Agora, uma outra crítica que eu recebi, Paulo, ele pega as opiniões do Twitter e fala no canal dele pra ganhar like. E aí essa é uma coisa que pra mim é mais difícil de aceitar, porque eu não venho aqui e jogo um monte de frase feita e fecho o vídeo. Eu dou embasamento a todas as minhas opiniões, tudo que eu trago aqui, a gente discute e fala. Inclusive, algumas vezes eu já trouxe livros aqui e opiniões aqui que não eram as opiniões majoritárias da galera do Twitter, né? Por exemplo, quando eu falei que eu gostei mais de A Herdeira do que de vários outros livros da seleção, eu fui contra um fluxo muito grande de gente que odiava A Herdeira. Porque, né, A Herdeira estragou, a Kiera Cass estragou o livro, e eu gostei mais de A Herdeira, não a Coroa nem tanto, mas eu gostei mais de A Herdeira do que dos outros livros. Então, eu acho que esse é um argumento que não é verdadeiro, né, e válido. E como eu já elogiei aqui algumas séries, alguns livros que as pessoas acharam que eu ia destruir, eu dei 4 estrelas pro último livro de Off Campus, né, o A Conquista. E eu também falei razoavelmente bem do Acordo. Acho que eu dei 4 também, ou 3,5 pro livro. Então, assim, na época também, quando eu falei que eu li o Acordo, né, o livro do Amores Improváveis, Off Campus, o Twitter começou a me humilhar sem nem ter visto o vídeo. Aí quando o vídeo saiu, todo mundo falou, ele não pegou tão pesado assim. Eu acho até que meu vídeo não foi tão bem. O primeiro vídeo foi bem. Mas os outros vídeos eu acho que eles nem foram tão bem, porque a galera tava tipo assim, ele gostou, então... Ele gostou do primeiro, assim, ele achou o primeiro bonzinho, então ele não vai mais tanto criticar os outros. Essa é uma mentira, tá? Eu falo o que eu realmente acho. Às vezes calha de bater com o Twitter, às vezes não. Às vezes calha de bater com a maioria. A maioria de pessoas acha uma coisa, existe uma justificativa de por que a maioria das pessoas acham uma coisa, né? Enfim, e eu nem acho que a maioria das pessoas não gosta desse livro, Perdida. Eu acho que esse assunto voltou à discussão e essas vozes, elas foram levadas para um alto, mas eu não acho que a maioria das pessoas realmente... Meu Deus, a polícia chegou. Falando do livro, já chegou o Twitter aí. Falando tanto do Twitter. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas realmente gosta dessa série, ama essa série, gosta desse livro. E, na verdade, nem concorda com todas essas discussões que rolaram em 2020 que estão rolando agora de novo, tá? Enfim. Quem te critica? Vai pagar um boleto? Não. Então quem te critica tem que ir pra onde? Eu tô me alongando bastante aqui nessa introdução porque esse é um vídeo que eu não quero me alongar em resumo do livro. Até porque eu não anotei, eu não fui anotando o livro, eu nem sabia se ia virar vídeo ou não. Então eu não fui anotando tudo que acontecia no livro. Eu não achei um resumo na internet pra me ajudar a fazer esse vídeo. Então, assim, eu vou contar pra vocês em suma o que acontece. Esse é um vídeo para pessoas que leram o livro ou pra pessoas que não leram e não vão ler e não querem, não se interessam. Porque eu vou dar vários spoilers aqui, tá? A gente vai discutir muito sobre várias coisas aqui, ou discutir muito, eu não sei, né? Mas a gente vai discutir sobre várias coisas em detalhes. Então, se você não quer spoiler, não é o vídeo pra você. Perdida conta a história de uma menina que é a Sofia. Ela tem por volta de 24 anos, ela mora numa metrópole e tal. E ela é órfã, ela já perdeu os pais. Ela tem uma melhor amiga, que é a Nina. E elas saem muito juntas, bebem e tal, aquela coisa toda. A Sofia, ela tá meio desanimada com a vida. Ela tá tentando ali achar um propósito. Ela não sabe bem o que ela tá fazendo, o que ela vai fazer, pra onde ela vai, pra onde ela não vai. Ela não acredita muito no amor, enfim. Ela tá meio estranha ali na vida dela. Daí, numa dessas bebedeiras, numa festa que ela tá muito doida, o celular dela cai na privada. E aí ela fica sem celular, desesperada. O livro se passa em 2010, tá? Mas eu já falei que ele foi publicado em 2013, mas a história se passa em 2010. E aí o celular cai na privada e ela precisa de um celular. No dia seguinte, ela vai numa loja, ali perto da casa dela, comprar um aparelho. Ela não sabe nada de celular, e aí ela chega pra moça e fala, olha, eu quero um celular, mas eu não sei escolher e tal. E a mulher fica, tem esse, aquele, mas tem esse outro aqui, ó. É muito bom, é o
último modelo e tal, e você vai gostar e não sei o que. E aí ela, tá bom, então me dá esse aí. Aí ela compra o celular sem nem saber. Aí ela pega o celular, vai embora, e aí no caminho dela tá indo pra casa, ela fala, já vou ligar o celular porque eu sou ansiosa, quero logo começar a mexer no celular daqui, no meio do caminho. Aí ela tá nesse meio do caminho, abre o celular, liga o celular não liga, não aparece, tá tudo preto, não consegue nada acontecendo no celular, e ela fica, o celular quebrou, tem uma coisa acontecendo, o celular não tá funcionando. Aí depois de tanto apertar um botão, ela consegue fazer o celular funcionar. O celular bota uma luz muito forte na cara dela, né? Uma luz que deixa ela meio cega. E aí, quando essa luz apaga, ela está no mesmo lugar, mas ela tá no... Tipo assim, o cenário tá totalmente diferente. Tipo, é o mesmo lugar geográfico, mas tá tudo diferente em volta. Mato, árvores e tal. E ela não tá mais naquela cidade, né? No bairro dela, naquela cidade. E aí ela fica, gente, o que é isso? Onde que eu tô? Nisso vem um cara de cavalo, para do lado dela e fala, a senhora tá precisando de ajuda? Aconteceu alguma coisa? Senhorita, tá precisando de ajuda, aconteceu alguma coisa. E é um cara bonito, nos seus 20 e poucos anos também. Ele é um pouco mais novo que ela, depois a gente entende que ele tem 21 anos, eu acho. E aí, pergunta, aconteceu alguma coisa? Ela, eu tava aqui, e aí, de repente, eu acordei, e aí isso foi uma luz muito forte. Você viu a luz? Ele, não vi luz nenhuma. Aí ela teve uma luz muito forte, aí eu caí, desmaiei, acordei aqui, não sei o quê. E aí ele fala, eu acho que a senhorita está muito doida. Ela está muito estranha e tal. Vamos pra minha casa, leva a senhorita pra minha casa, e lá a gente te dou água e tal, você descansa, melhora, e depois você vai pra onde você estiver indo. Aí ela fica meio, não sei e tal, e onde que eu tô, que lugar é esse, eu não sei que lugar é esse, eu tava no meu bairro, e agora eu não sei onde que tô, não sei o que. Aí ele fala, não, a senhora tá problemática, senhorita, está com um problema na cabeça, vamos lá. Aí ele bota ela no cavalo, leva ela pra casa, chega ela na casa dele, a casa é tipo uma casa de, eu não sei se foi nesse momento, ou se foi depois, eu acho que é depois que ela chega na casa. Ela chega na casa e é uma casa, como eu vou explicar, uma casa antiga, uma casa bem antiga, grande e tal, mas bem antiga. E aí ela chega e tal, e aí ele fala, a criada vai te ajudar. Aí vem a criada, a Madalena, ajudar. E a irmã, a Elisa, não sei o que, e todo mundo de vestidos, e uma coisa bem assim, antiga. E aí ela fica, não tô entendendo nada, o que tá acontecendo. E aí depois de uma certa conversa ali, ela pergunta que ano que eles estão, e ele fala que ela tá em 1830, e ela estava em 2010. Então ela voltou muitos anos, centenas de anos, do nada, aquele celular fez ela voltar, aquele tudo de tempo. E aí ela tá ali naquela casa com aquelas pessoas e tal, muito estranho. E aquele cara bonito, mas que também é muito estranho. E ela fala, gente, mas eu preciso voltar pra minha casa, eu preciso voltar, eu preciso saber o que tá acontecendo. É uma pegadinha, né? Tem câmera, vocês estão me filmando. O que é isso? É pra me assustar? E todo mundo, não, o que é isso? Você tá muito doida. Todo mundo tá muito doida, né? Bateu com a cabeça, desmaiou, aconteceu alguma coisa. Só que desde o início, também eu esqueci de falar, ele vê que ela tá com uma roupa muito estranha. Ela tá com uma saia e uma regata, sei lá. E ele fala, você tá pelada, que roupa é essa? Ninguém usa essa roupa. Ninguém mostra, assim, o cabelo, as pernas e tal, as mulheres, né? Você tem que botar uma roupa e tal. Aí ela chega nessa casa, dão uma roupa pra ela, um vestido e tal. Ela entende que ela tá ali, aí a mulher entra em contato com ela, né? A mulher que vendeu o celular entra em contato com ela pelo celular. Preste bem atenção. Guarde este segredo. E fala, olha, você precisa passar por isso, né, que você foi pra passar. Você vai passar por uma jornada. Essa jornada vai ser muito importante pra você. Você tem várias etapas e fases dessa jornada pra cumprir. Depois que você cumprir a sua jornada, você volta. Mas você vai ter que cumprir várias etapas e tal. E ela, mas o que eu vou ter que fazer? Você vai descobrindo. Vai vivendo, você vai descobrindo e eu vou te direcionando e tal. E é isso. Você só vai voltar daí depois que você cumprir a sua jornada. E aí ela fica tipo, mas que jornada é essa? Eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu tô fazendo aqui. Eu não tô procurando nada, eu não preciso de nada. Ela fica super preocupada com o que tá acontecendo. Mas ela tem que ficar ali, né? Os dias acabam, começa outro, e ela tem que ficar. E aí ela vai ficando, e ela vai conhecendo um pouco mais desse lugar, dessas pessoas, da Elisa, que é a irmã do Ian Clarke, que eu não falei, né? Que o nome do boy é Ian Clarke. E aí ela descobre que eles têm uma origem britânica, por isso que eles têm esse nome, Clarke e tal. O Ian também, ele é órfão, ele também não tem os pais, e ele cuida da irmã, da Elisa, que é uma irmã mais nova. Então ele é o chefe da família, né, o dono da casa. E eles têm esses criados, a gente tem a Madalena, que é a criada da cozinha. Tem o Gomes, que é o cara meio que, tipo, cuida de cavalos e etc. E a gente vai conhecendo essas pessoas. Além disso, da Elisa tem a Teodora, que é uma amiga da Elisa, que tá sempre na casa deles. E aí ela vai conhecendo essa vida de alta
alta sociedade de um Brasil de 1830. E aí eles vão comprar vestido pra ela, aí ela vai no centro da cidade, vê as pessoas que fazem os vestidos. Os vestidos são aquelas coisas exageradas. Tem um outro ponto muito clássico, que é a capa do livro, que ela tava usando um All-Star, né, de cano alto, e ela não quer usar salto, porque os saltos não cabem nela, e aí ela quer usar o All-Star dela, então ela usa os vestidos da época, mas ela usa All-Star. Então ela tá sempre de All-Star e um vestido. E aí a gente vai conhecendo outros personagens. Tem a Valentina, que é uma menina que ela é muito afim do Ian Clarke, ela é doida pra casar com ele, e aí o Ian Clarke tá sendo pressionado, inclusive, pelas pessoas. Ele precisa casar, ele precisa colocar uma pessoa dentro de casa pra, inclusive, ser um modelo pra Elisa, pra irmã dele mais jovem. E aí ele tá sendo pressionado a isso. A gente vai conhecendo um pouco dessa alta sociedade, vai conhecendo um pouco da casa, vai conhecendo um pouco da cidade. Coisas vão acontecendo e, obviamente, vai rolando ali um romancezinho. Tem também uma parada que a mulher que fala com ela no telefone, ela conta pra ela que ela tem uma outra pessoa, que ela não tá sozinha. Tem outro... Ela não fala pessoa, mas você tem um acompanhante nesse lugar que você tá. E ela fica, quem é esse acompanhante? Quem é essa outra pessoa? Eu preciso achar. Tem um cara que surge na cidade, um cara que foi assaltado, forasteiro e tal. E aí ela vê na mão do cara um negócio que parece brilhoso e ela fala, nossa, era um celular. E aí ela fala, esse cara que é o meu acompanhante. Nesse paralelo, ela também conhece um cavalo. O cavalo do Ian, que é o cavalo... tipo um cavalo que chama Storm, que é tempestade, né, em português, um nome em inglês. E esse cavalo é um cavalo que ninguém consegue domar, e esse cavalo adora ela. Desde o princípio, esse cavalo respeita ela, gosta dela e tal. E aí, ela fica, amo cavalos. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Daí vão acontecendo alguns eventos, né, eles vão na ópera, e aí tem essa coisa, o romance deles vai crescendo, ele vai começando a demonstrar pra ela que acha ela bonita, que tá se apegando, que ela deveria ficar mais, que ela não deveria voltar, e ela falando, não, mas eu vou embora em breve, hein? Eu preciso ir embora, não, eu não vou conseguir. Aí ele, vai ter um baile no sábado, não, sábado eu já não vou estar mais aqui, eu tenho que ir embora antes de sábado. E aí fica aquela coisa toda de vou, não vou, vai, não vai, vou embora, não vou embora. Ele se apegando, não só ele, como a irmã também, a Elisa também se apegando a ela, né? Que é uma menina que tá dentro de casa, ajudando e tal. E ela não consegue se adequar muito, ela se adequa, mas ela não consegue se adequar muito. Por exemplo, eles não têm banheiro, aí eles têm que usar uma casinha, que é do lado de fora de casa. É tudo uma coisa, obviamente, né, Brasil colonial. O romance vai esquentando, até que eles se pegam, começam a se beijar. Sei lá, uns 4 dias depois que ela chega, tá? Eles têm o primeiro beijo, e aí ele começa a se declarar pra ela, estou apaixonado, quero você, tô apaixonado. E aí ela fica, meu Deus, mas eu não posso ficar com esse boy, porque eu vou embora, eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a essa época. O que eu faço? Mas ela também tá se apaixonando, aí ela se apaixona, aí eles começam a ficar cada vez mais. Eles chegam a transar, inclusive transam, né? E ela fala pra ele, olha, eu não sou mais virgem, né? Eu não sou virgem. E aí ele, não, tudo bem. Aí eles transam. Daí chega o tal de um baile que vai acontecer lá. Ela tá desesperada que ela precisa contar pra ele, né? Ela fala que eu preciso contar pra ele o meu segredo, né? Que eu não sou daqui, que eu sou de outro lugar e tal. Mas ao mesmo tempo ela tem medo e ela quer contar e tem medo, não sei o quê. Rola esse baile e ela quer se aproximar daquele cara que ela acha que é o forasteiro, que ela acha que é o cara que é o acompanhante dela, né? Que é a pessoa que também veio do futuro pro passado. E aí ela vai, fala com ele e tal, e aí ele fica tipo, tá, vamos conversar no cantinho. Aí eles vão conversar no cantinho, ele acha que na verdade ela tá dando mole pra ele, e aí ele começa, e ela fala, não é isso. E aí ele começa a agarrar ela, e ele tenta estuprar ela, e aí pessoas chegam, metem a porrada no cara, expulsam o cara e tal, mas ela quase foi estuprada pelo boy, e aí ela fica desesperada, não sei o que, e ela vai falar com o Ian, e aí ela acaba contando pro Ian, depois dessa treta toda, ela conta pro Ian que, eu não lembro se ela conta pro Ian antes ou depois dessa cena do quase estupro, mas ela conta pro Ian que ela veio do futuro, e que ela precisa voltar pra casa e tal, que ela teve essa mulher disse pra ela que ela tem que cumprir as etapas da jornada, que ela já cumpriu algumas, que ela vai embora em algum momento, não sabe quando e não sei o que, e por isso que ele não pode se apegar e tal. Aí ele chama um médico pra ela, acha que ela tá doida, eles querem internar ela fica com medo de ser internada. Aí ela fala, não, eu não sou maluca, eu tô falando a verdade, não sei o que. Daí ela foge da casa, ela consegue fugir da casa, vai embora fugindo da casa, e aí foge, começa a chover, aí ela tá pegando chuva, não sei o que. Daí nisso, quando ela tá quase desmaiada já pegando chuva ali, morrendo de hipotermia, o Ian chega na Storm, no cavalo, o cavalo levou ele até ela, ele encontra ela, abraça ela, não sei o que, e aí ele fala, não, eu acredito em você, você tem que voltar, eu amo você, blá blá blá. Ela fala, eu também te amo, e não sei o que, mas eu não sou daqui. Aí nisso que eles se beijam e se declaram amor e blá blá blá, nisso o telefone dela acende e fala, gata,
concluiu sua jornada. Hora de voltar. E aí vem a luz de novo, ela desaparece e volta pros dias atuais, pra 2010. Isso que eu falei que eu não ia gastar tempo fazendo o resumo do livro, né? Isso é tudo da minha mente, tá? É da minha memória, eu não escrevi nada. Por isso que talvez possa estar falando coisas erradas e esquecendo coisas. Ela fica desesperada, ela quer, não, eu quero voltar, eu quero ir, blá, blá. E como ela não tem os pais, né? Ela não tem muito a quem voltar, só tem essa amiga. E aí ela encontra a amiga, e aí ela conta pra amiga a treta toda. A amiga também, a princípio, não acredita, mas depois acredita. E aí ela fica desesperada, fala, nossa, eu preciso descobrir uma forma de voltar, eu preciso voltar, o Ian, não sei o quê. Aí ela começa a procurar várias pessoas, tipo, gente que joga tarô, gente que joga carta, de tudo pra achar alguém que diga pra ela que ela tem que voltar. E muita gente só tenta enrolar ela, até que uma pessoa fala pra ela, eu vi que tem uma pessoa no seu passado, muito importante, mas eu não sei como você vai chegar nele, de volta. Como você vai reencontrar essa pessoa, mas é uma pessoa muito importante pra você e tal. E aí ela começa a entender que essa mulher tá falando uma coisa séria, certa. Se vocês se lembram, a história toda se passa no mesmo lugar geográfico, né? Ela, quando ela vai pro passado, mas ela tá no mesmo bairro. Só que não é um bairro, né? É um lugar colonial, Brasil colonial, mato e tal. E aí ela fala, vamos voltar lá, onde era a casa dele, que eu quero ver a casa, ver se a da casa ainda tá lá. Aí ela vai pro lugar e a casa ainda está lá. A casa tá lá desde 1800 e pouco, a casa tá lá em 2010 a casa tá lá ainda. Ela bate na porta e o cara, quando recebe ela, fala, meu Deus... Eu tô passada, chocada. Sofia Alonso. Aí ela, como assim? Aí ela entra e tal, vai conversar com o cara, com a família dele, e tem um quadro dela, porque o Ian também pinta, esqueci de falar esse detalhe. O Ian pinta, e o Ian pintou um quadro dela, quando ela era, porque eles não tinham câmera fotográfica, então ele pintou um quadro dela, que ele tinha medo de perder e tal, ele queria ter, né, fotos dela. Então ele tem vários quadros dela, na verdade, vários quadros pintados com a cara dela, e eles falam, nossa, meu tataravô era o Ian Clarke, e ele foi muito apaixonado por você, essa história foi contada pela família, foi passada pela família gerações e gerações. Foi uma mulher que apareceu na vida dele, ficou aqui um tempo, depois ela foi embora. E ele disse que um dia ela ia voltar, que ela ia procurar a gente, que a gente tinha que saber dessa história, que não sei o que, não sei o que lá, que ela veio do futuro e tal. E aí a gente tem quadros de você da casa inteira. E aí, como é que ficou o Ian? Ele, o Ian morreu 10 anos depois, eu acho, mais ou menos, ou quase 10 anos depois. Ele virou alcoólatra, ele ficou deprimido, e aí ele morreu, e blá 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 blá. E ele nunca foi feliz, ele nunca foi com nenhuma outra mulher. Aí ela fica desesperada, ela fala, meu Deus, eu preciso encontrar o Ian, não sei o que, eu preciso voltar, o Ian não pode morrer assim, blá blá blá. Nisso ela tá desesperada, indo embora e tal, pela rua, não sei o que, e ela encontra a mulher que vendeu o celular pra ela no primeiro momento. E aí ela fala, você tem que me fazer voltar pra lá e tal. Aí a mulher fala, olha, eu faço você voltar pra lá, mas assim, se eu te levar de volta, você nunca mais vai poder voltar pra essa época. Você vai abrir mão da sua vida aqui, nesse país. Você vai abrir mão da sua vida aqui em 2010, com essas pessoas, esses amigos e tal, e você vai voltar pro passado e não volta nunca mais pra cá. E aí ela, tá bom, eu aceito. Aí a amiga dela, inclusive, fala, vai encontrar o seu amor. Aí, inclusive, nessa hora, a gente entende que essa mulher é a fada madrinha da Sofia. Aí ela faz a Sofia voltar, a Sofia volta, reencontra todo mundo, maravilhosa, blá, blá, blá. Aí dá um anel pra ela e fala, eu quero casar com você, casar comigo, não sei o quê. E aí ela aceita, fala que ele ia pedir ela em casamento, né, no dia lá que ela disse que voltou do passado, do futuro, na verdade. E aí eles vão casar e começam os preparativos pra esse casamento. E aí o livro acaba, eu acho. Acho que o final é esse. Não sei se tem mais alguma coisa no final, mas o final é esse. Resumi o livro aqui, falei que não é resumir, mas resumi o livro inteiro. Mas não com tantos detalhes como normalmente eu faço, porque esse vídeo não é necessariamente um vídeo daquele quadro, né? Eu não vou continuar lendo a série, tá? Só quis ler esse primeiro livro pra saber, pra entender, pra conhecer, enfim, pra entender toda a treta. Quando acaba o livro, tem uma nota da autora. E aí eu vou até ler a nota da autora, exatamente. Não toda ela, porque tem... Não que seja muito grande, né? Ela fala que na nota que várias coisas existiram, né? Que ela retratou do século XIX. Por exemplo, a alface foi era usada como papel higiênico. O banheiro era no lugar chamado casinha, sabonete e tal. Tudo, né? A gente vai vendo que ela vai dizendo que realmente existiram nessa época do Brasil de 1830. E depois ela fala assim, e essa é a parada polêmica que ressurgiu em 2020, foi uma treta só. Talvez você já tenha percebido que eu ocultei um fato importante desse período da história. Não percebeu? Então lá vai. Sabia? Não sabia? Então agora tá sabendo. Não sabia? Então agora você tá sabendo. Em 1830, ainda havia escravos no Brasil. A escravidão terminou oficialmente em 13 de maio de 1888, ou seja, 58 anos depois da história onde esse livro se passa. Então você deve estar pensando, por que ela deixou de lado um fato importante como esse? Ora, porque além de hediondo, é muito vergonhoso para nossa história. E como no mundo do faz de conta tudo é possível, inclusive viajar no tempo através de um celular, eu simplesmente decidi que a escravidão nunca aconteceu. Decidi que a escravidão nunca aconteceu. E aí,
Depois ela finaliza. E essa foi a treta maior. E aí a treta que surgiu em 2020, que veio... 2020 foi a explosão, né? Pelo que eu me lembro, que foi quando ela fez a nota no Twitter, né? Não se explicando, mas pedindo desculpas por ter ofendido as pessoas e tal. Foi que a questão, eu acho que é muito pela escolha de palavras que ela usa nessa nota, quando ela fala que eu decidi que a escravidão simplesmente nunca aconteceu. Porque realmente a escravidão foi uma coisa hedionda que manchou o nosso passado, com certeza. Disso é um fato, né? Se a gente pudesse reescrever a história mundial, a gente não teria a escravidão, né? Eu espero que vocês pensem junto comigo, que a gente não teria feito dessa forma que foi feito. Mas a parte do eu simplesmente decidi que ela nunca aconteceu, veio casada com uma outra questão envolvendo a falta de representatividade no livro como um todo. Quando a gente fala de livros que se passam em épocas antigas, etc., a gente tem duas definições, né? O romance histórico e o romance de época. O romance de época, ele se utiliza de diversos símbolos, costumes, vestuários, etc., de uma época antiga, específica do tempo aí, mas sem necessariamente a obrigação de reproduzir os fatores históricos daquela época. Já o romance histórico, ele reproduz exatamente as questões históricas daquela época e, além disso, ele introduz os personagens que são fictícios, o romance, etc, etc, né? Então ele leva a ficção pra dentro de um fator histórico que realmente aconteceu. Então a gente conhece vários romances históricos que são, por exemplo, em época de Segunda Guerra, Primeira Guerra e por aí vai. Então o romance de época, ele não necessariamente tem essa obrigação de reproduzir os fatores históricos. Nesse argumento, faz sentido que o livro, possa ter ou não ter, não só a escravidão, como qualquer outro aspecto histórico daquela época. E aí a discussão veio muito grande porque quando você determina que a escravidão ela não aconteceu e reproduz um Brasil de 1830 naquela época, muitas pessoas interpretam como você estivesse reescrevendo a história, ou você está apagando um fator importante da história do país. Outro ponto também importante, que talvez surja aqui alguma discussão, mas será que o livro se passa no Brasil mesmo? Inclusive eu fiquei me perguntando disso por um tempo, né? Falei, será que esse livro se passa no Brasil? Porque em nenhum momento ela fala Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ela não fala, né, Bahia, qualquer outro lugar, Rio Grande do Sul, ela não fala qualquer outro estado quando ela tá descrevendo esse ambiente. Eu até achei inicialmente que o livro não se passasse no planeta Terra, né? Fosse um livro de época que se passasse num outro mundo, né? Tipo um high fantasy. Mas depois várias vezes eles falam, por exemplo, o nome dele é Ian Clarke, porque ele tem uma origem britânica, eles falam de Inglaterra algumas vezes no livro, então eu falo, bom, então o livro se passa no planeta Terra, né? Se passa no mundo que a gente vive. E embora ela não use em nenhum momento a palavra Brasil ou qualquer estado, na nota da autora no final do livro, ela fala que esse livro se passa no Brasil. Ela fala, o Brasil de 1830 tinha escravidão. Então a gente entende que o livro se passa no Brasil. Além disso, existem outros detalhes importantes da história que levam a gente a saber que se passa no Brasil. O nome das famílias é Albuquerque, tem uma família que chama Bragança. Então a gente entende que se passa no Brasil, né? Não precisa dizer Brasil, se passa no Brasil. E aí a treta toda no Twitter é essa, né? A galera que fala apagou um fator importante da nossa história como a escravidão, e a galera que fala é um romance de época que não tem obrigação de reproduzir exatamente os fatores históricos. É um romance, é um chick-lit, é uma coisa pra ser leve, é uma coisa pra ser gostosa. A Karina Ricci não quis entrar nesse detalhe porque pesaria o livro, ou porque ela poderia não reproduzir a história da maneira, né? Os fatores históricos, os fatos históricos de maneira correta e tal. Então ela preferiu excluir e focar no romance, que é o objetivo do livro. Eu acho que tem alguns pontos importantes a gente discutir. Os dois lados têm os seus pontos aceitáveis nessa discussão. Eu vou escolher aqui um ponto de qual que eu acho que faz mais sentido. Mas eu quero dizer que os dois lados têm argumentos válidos. No sentido de, isso que você tá falando faz sentido, isso que você tá falando faz sentido. O ponto crítico pra mim aqui é que quando você tá escrevendo uma história de época e você decide por excluir alguma coisa ou incluir alguma coisa, eu entendo que seria algo menos trágico e grande como a escravidão. Usando um exemplo dos exemplos de romance de época que eu já li, né? Quando a Julia Quinn escreveu Bridgertons, e nos livros de Bridgertons, que eu tô falando de Bridgertons porque é o nome da série, né? Não o nome da série de livros, não o nome da série de TV. Em Bridgertons, ele se passa numa Inglaterra de 1700 e pouco, se eu não me engano. Ela escreveu de uma forma que as mulheres, elas têm muitas características daquela época, mas a Daphne, por exemplo, em O Do Que Eu, no primeiro livro, ela tem uma postura e ela tem um perfil que dificilmente seria
seria aceito por uma mulher daquela época. Então, ela colocou uma personagem dentro de um contexto histórico complicado para mulheres, mas que tinha um perfil mais empoderado, de mais personalidade, de decidir, de saber o que quer, de escolher o que quer. A Daphne, ela não entra num relacionamento com o Duque porque ela foi obrigada a entrar, né? No primeiro livro. Quando a Julia Quinn, ela reescreve a história, ela reescreveu a história de um jeito que fosse ser melhor pra mulher. E aí você pode me falar assim, então, aí a Karina Ricci, ela escreveu a história de um jeito que foi melhor pro Brasil. Porém, quando a Karina Ricci exclui a escravidão da história do Brasil, na hora que ela tá escrevendo o livro de 1830, ela não só exclui o Brasil, como ela exclui toda a comunidade negra brasileira. Afrodescendente, inclusive. Aí você pode falar, não, e eu te digo, sim, aquelas. Porque não só ela excluiu a escravidão, como ela excluiu todas as pessoas pretas do livro. Pra não dizer que todas, a gente sabe de uma pessoa que tem pele morena em 1800 e pouco, e a amiga dela nos dias atuais, 2011, é uma pessoa preta. Então quando eu falo pra vocês que ela exclui a comunidade preta, é que não só ela exclui todos os escravos, mas ela exclui toda a representatividade de pessoas pretas no livro também. Ela poderia ter feito o que foi feito na série de TV, na Netflix, de Bridgerton. Como a série da Julia Quinn não tinha muitas pessoas pretas, eles colocaram pessoas pretas dentro de todos os níveis da sociedade. Então você tem uma rainha preta, você tem o par romântico, o galã é preto e ele é um duque, e você tem várias outras pessoas pretas, e sem que aquilo seja, dentro da história, uma questão a ser discutida. É naturalizado. São pretos, alguns são brancos, e eles convivem como deveriam conviver. Isso foi uma sacada de gênio, ao meu ver. Pode ser que tenham várias pessoas que critiquem, e aí, se tiverem pessoas que critiquem, por favor, me expliquem, porque eu realmente não vi nenhuma discussão sobre isso e não sei sobre isso. Mas assim, eu achei uma tacada de gênio, porque você conseguiu resolver um problema de uma maneira muito legal. E aí, quando você exclui a escravidão de uma história como essa, de um Brasil como esse, eu entendo a galera preta que se incomoda, e até a galera branca que fala sobre isso também, que se coloca no lugar da galera preta, que se incomoda com isso. Porque quando você exclui a escravidão, eu falei, você tá excluindo toda uma comunidade de pessoas pretas. E aí, você que é uma pessoa preta lendo o livro, você pensa assim, então eu não existiria nessa história. E aí eu realmente me coloco no lugar dessas pessoas e eu entendo esse ponto. A escravidão, ela impactou não só em 1800 e pouco. A escravidão impacta até hoje e vai continuar impactando por muitas gerações, provavelmente. A gente, que era uma colônia de exploração de Portugal, a gente teve muitos escravos. O Brasil foi um país que teve a escravidão até, por último, né? Tipo assim, nós fomos os últimos países a abolir a escravidão. A nossa abolição da escravidão, ela foi feita de qualquer jeito, assim como em vários outros países também. Se hoje a gente olha a população preta como sendo maioria das pessoas encarceradas, como sendo maioria das pessoas que moram nas periferias, né? Como sendo maioria das pessoas que ganham menos, como sendo maioria das pessoas que estão desempregadas, o que você acha que isso significa, né? O embasamento vem da escravidão. Então a escravidão, por si só, ela foi uma coisa horrível, etc, etc. Mas os efeitos da escravidão, eles continuam existindo até hoje. Então quando a gente decide excluir a escravidão de uma história, a gente deveria recompensar essas pessoas de algum jeito. E eu acho que a Karina, ela deve ter pensado assim, bom, se não teve escravidão, então não tiveram pessoas pretas no Brasil. Porque o Brasil, ele era formado de pessoas indígenas, até que os portugueses vieram pra cá, invadiram o Brasil, mataram muitos indígenas, escravizaram também muitos indígenas, e depois eles precisavam de mais mão de obra, e aí eles fizeram todo o tráfico negreiro, né, dos navios negreiros que vieram da África pro Brasil pra ser mão de obra barata. Então, se não aconteceu a escravidão, então não existem pessoas pretas no Brasil, né, não deveria, ou existiriam hoje, em 2010, 2020, existiriam, fruto de, enfim, miscigenações que aconteceriam no mundo globalizado normal, mas não existiriam na mesma quantidade, na mesma proporção que existia naquela época. O ponto é que o Brasil que a gente vive, o Brasil real, o Brasil que compra livro, o Brasil que consome cultura, é um Brasil de pessoas pretas, em sua maioria, de diversas tonalidades, pretas mais claras, pretas mais escuras, birraciais, etc. Mas é um país majoritariamente de pessoas pretas. Então, se você tá escrevendo para um público majoritariamente, ou mesmo que não fosse majoritariamente, que fosse 20%, que fosse 30%, mas para um público preto que vai ler o seu livro, eu acho injusto e incorreto você simplesmente excluir todas essas pessoas da narrativa e colocar uma amiga preta. E se você se lembrar bem como o Brasil era em 2010, era bem assim mesmo. Era uma pessoa preta na cultura. Todas as coisas culturais, todas as paradas que a gente consumia, era uma pessoa preta, duas pessoas pretas pra cumprir a cota. Big Brother, por exemplo. Como é que era o Big Brother em 2010, gente? O Big Brother tinha um preto, uma preta e era isso. Só pode pegar o elenco
elenco de 2010, 2011, 2009, era assim que era. A gente aceitava que era isso. Ah, tem uma pessoa preta, então, opa, representatividade. E a gente sabe que isso não é verdade, porque na prática isso não é assim que funciona. Me incomoda muito porque parece que foi isso, assim. Eu excluí todas as pessoas pretas do livro. Eu não excluí só a escravidão, eu excluí todas as pessoas pretas do livro. E eu coloquei uma em 2010, que é a amiga dela. E um cara de pele morena. Até tem uma discussão na hora que eu marquei no livro, que ela fala assim, eu não gosto que você chame as pessoas de criado, etc, etc. E aí ela fala, como é que você não sabia que eu era criada, né? Tipo, quando você me encontrou, como é que você sabia que eu não era uma criada? E aí eu falo, porque você, se você não fosse no Brasil de verdade, você seria preta pra ser uma criada. Entendeu? Simplesmente, como você é branca, realmente, como que ele ia saber, né? Que você não era uma criada. Então a minha questão é, você pode argumentar várias coisas de é um romance, é um tiquilite, é pra ser leve. E eu entendo e concordo e acho que faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, você tinha que incluir as pessoas pretas no seu livro de alguma forma. E eu já falei, em 2010 realmente as pessoas tinham uma outra cabeça. Tanto as pessoas que criavam quanto as pessoas que consumiam. Eu passo um pano de leve pra Karina porque ela não estava fazendo nada que todo mundo da cultura, ou quase todo mundo na cultura, estivesse fazendo nas suas produções. Seja elas literárias, audiovisuais, o que quer que fosse, né? Teatrais e tal. Tava todo mundo fazendo... Todo mundo não, mas a maioria das pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo eu entendo todas as pessoas pretas que se sentem ofendidas e atacadas, porque eu me sentiria também. Pra gente que é branco, é muito fácil falar, ah, ela só tirou a escravidão e tá tudo certo. A gente é criado, o sistema em que a gente vive é criado pra fazer com que a gente não se atente a esses detalhes. Pra fazer com que a gente não sinta falta dessas questões. Entendeu? A gente foi criado pra isso. Por isso que até nem 10 anos atrás era natural a gente não ver. Era natural um estardalhaço, porque o Matheus Solano deu um selinho no Thiago Fragoso na novela das 8. Isso foi há tipo 10 anos atrás. Um estardalhaço, um selinho. Há 10 anos atrás, né? Trazendo aqui pro que eu entendo melhor, né? Que é da questão gay. A sociedade se esforça pra querer que a gente naturalize que a nossa sociedade é branca, é classe média, e não é. E não é. O Brasil é formado de pessoas pretas, no mínimo birraciais. O Brasil é formado de miscigenação. E a miscigenação brasileira, ela é fruto de uma escravidão que dizimou uma série de famílias, que até hoje dizima, né? Até hoje a gente vê pessoas pretas sendo assassinadas. Tô gravando aqui vídeo essa semana, o cara morreu numa câmara de gás dentro de um carro. É muito difícil a gente chegar hoje e falar, eu tirei a escravidão e tirei junto as pessoas pretas, e meu livro é um livro protagonizado apenas por pessoas brancas, e é isso aí. E eu, como leitor, falar, tá, entendeu? Daí você pode falar assim pra mim, ah, mas vocês leram Jane Austen, vocês leram Julia Quinn, e vocês não problematizaram, etc. Vamos esclarecer isso também, porque eu sei que vai ter essa discussão, tá? Julia Quinn é uma autora americana, mas ela escreve os livros se passando na Inglaterra. A Inglaterra foi um dos países, se não foi o maior, foi um dos maiores países que traficou pessoas da África e levou para as colônias. E a Inglaterra, inclusive, colonizou vários países da África, assim como países ali do Mar do Caribe e principalmente os Estados Unidos, né, que foi a sua maior colônia, mas também teve a Austrália, enfim. A Inglaterra, ela pegava essas pessoas pretas da África, levava para suas colônias para servirem de mão de obra barata, assim como aconteceu no Brasil. Mas a Inglaterra, dentro do país, na Europa inteira, em geral, não tinha praticamente pessoas pretas. A escravidão, ela era algo aceito dentro das colônias. Vai lá na colônia, vai lá. Por que hoje a Europa e o Hemisfério Norte eu nem diria, porque os Estados Unidos ele conseguiu sair de uma posição de colônia de exploração para uma posição de maior potência do mundo. Mas a Europa, principalmente, por que a Europa é rica? Porque a Europa fazia o quê? Ela colonizou o mundo inteiro, né? Através dos seus barcos, etc, etc. Ela foi descobrindo vários continentes e países, etc. E ela foi colonizando esses lugares. E aí ela pegava os escravos, que era uma mão de obra uma mão de obra gratuita. E ela levava para suas colônias de exploração, para eles literalmente trabalharem na exploração das colônias. Daí eles chegavam lá e tiravam todas as riquezas do lugar, tanto riquezas minerais quanto riquezas naturais, né? Plantava coisas e colhia, etc. E levava toda essa riqueza de volta para a Europa, para que os países revendessem e ganhassem horrores de dinheiro naquela época. Mas dentro do próprio território, eles viam a escravidão como algo feio, como algo que eu não quero uma pessoa preta dentro da minha casa, eu não quero uma pessoa preta no meu dia a dia, entendeu? Então pra eles eram assim. Tanto é que quando você vai a Portugal, por exemplo, eu que fui a Portugal já 2 vezes e recentemente eu fui, quase não tem pessoas pretas em Portugal. Porque a miscigenação não acontecia igual aconteceu dentro das colônias, né? Igual nos Estados Unidos, que também tem muita gente preta, igual no Brasil, que também tem muita gente preta, nos países europeus isso é muito diferente.
Jane Austen. Jane Austen escreveu os livros dela, gente, primeiro, numa época que representatividade não era algo a ser discutido, numa época onde o que ela entendia de mundo era uma coisa super pequena, não dá pra eu esperar isso da Jane Austen. Da Julia Quinn, ela podia ter reescrito a história, como ela reescreveu a história pra fazer uma mulher mais empoderada, ela poderia ter reescrito a história pra incluir pessoas pretas em não posição de escravidão, assim como foi feito no livro, na série. Mas ela não fez, né? Ela não fez. Ela decidiu não fazer. Nesse aspecto, ela decidiu ser fiel à questão histórica. Agora, historicamente ela estava certa? Sim. Ela mudou a história, ela reescreveu a história, ela apagou algo da história inglesa quando ela escreveu Bridgerton? Não. Ela simplesmente, deliberadamente, decidiu não ter representatividade nos livros dela. Tá errada? Está. Vocês nunca me viram aqui passando pano pra Julia Quinn. Então, tá errada? Está, sim. E graças a Deus resolveram isso na hora que fizeram a adaptação pra série. Não sei como é que vai ser a adaptação de Perdida. E agora que a gente já falou sobre essa questão histórica, que tomou o vídeo inteiro, que eu sei que ia ser o ponto, eu só quero finalizar aqui com algumas questões sobre a narrativa, esquecendo a questão histórica. Eu acho que esse livro, ele vai num crescendo. Ele começa bem fraco na questão narrativa, na escrita, e ele melhora muito ao longo do livro. E você vai vendo que eu acho que a Karina, ela vai se sentindo mais à vontade com a história, com a escrita, com os personagens, e eu acho que vai melhorando. Mas o começo desse livro é muito fraco pra mim, realmente de escrita. Construção de frase, de diálogo, de como os personagens interagem, de como eles refletem sobre as coisas, de como a personagem, como a Sofia, ela reflete sobre as coisas. É tudo muito vago, é tudo muito vazio, uma escrita realmente muito simplista, sabe? Me parece realmente uma pessoa que fez o primeiro rascunho de uma história e publicou. Ou como livro físico, ou como Kindle, Direct Publishing, ou Wattpad, ou o que quer que seja. Eu achei no começo muito simplório. Olha que palavra bonita que eu usei. Outra coisa que me incomoda também muito nesse livro é, assim, a protagonista, Sofia, ela volta pro passado, ela diz que ela já leu muito Jane Austen, né? Ela deveria conhecer um pouco melhor sobre alguns costumes dessa época. Embora a gente esteja falando de Brasil de 1830. A gente tem que lembrar que a gente não está falando de Inglaterra de 1830. Tem algumas diferenças, tem algumas similaridades, mas tem algumas diferenças. Mas o que é importante a gente lembrar é que pra mim é muito estranho que pra ela, tipo assim, ela continua falando coisas e fazendo coisas que ela sabe que não faz sentido pra aquela época da vida, né? Pra aquela época do mundo. Então ela fala assim, não sei o que ela sacou. Gata, olha só, vamos lá. Você tem 24 anos de idade, você não é uma criança. Você voltou pro Brasil de 1830, você não quer ser descoberta porque você acha que as pessoas vão achar que você é maluca, se você disser que veio do futuro. Como é que você fala, não sei o que ela sacou? E aí fala, tipo, não, eu vou usar esse meu All-Star aqui. Tipo, gata, olha só, vamos lá. Se você quer ter passabilidade de uma pessoa de 1830, você precisa... E ela não consegue. E tipo assim, ela faz deliberadamente. Ela não fala sem querer. Ela deliberadamente fica nessa coisa de eu sou uma garota de 24 anos. E tipo, gata, vamos lá, entendeu? Que pessoa real faria isso? Que quer realmente se infiltrar, no caso, né? Que ela quer ter passabilidade de sou uma pessoa de 1830 que não quer ser ditada como maluca antes de voltar pra 2010. Tipo, como que essa pessoa realmente faria isso? Não funciona na minha cabeça. Outra parada que é tipo assim, a fada madrinha dela, ela, tipo... Toda coisa a personagem principal, a Sofia, ela não acredita no amor. Ela não acredita que o amor pode ser algo importante, pode ser algo que faça diferença na sua vida e tal. Aí a fada madrinha dela resolve mandar ela pra 1830 pra ela descobrir o amor. Olha só, nenhum problema ela voltar no tempo, acho isso divertido, acho legal, embora seja clichê, é divertido, é interessante, nenhum problema, mas a justificativa é que não faz sentido na minha cabeça. Tipo, comprei um celular que eu nem sei qual que é, do nada o celular me leva pro... Porra, a fada madrinha não podia levar ela só fazer assim, ó, tum, levei pra 1830. A fada madrinha precisava entregar pra ela um celular, pra ela andar até uma praça, abrir o celular e desmaiar. E esse outro ponto pra você descobrir o amor, você precisa ir pra 1830. Eu não posso, como sua fada madrinha, te colocar pra conhecer um boy em 2010. Eu tenho que te mandar pra 1830. Pra você não ter banheiro e passar alface na raba na hora que fizer cocô. Tudo bem, a menina Sofia, de 2010, ela tava enchendo a cara, bebendo, etc, né? Então... Mas precisava ser 1830, né? Essa fada madrinha podia ter feito outras coisas. Então, assim, a motivação pra mim é que ela não encaixa muito bem. Uma coisa que eu gostei muito do livro foi quando ela volta pro presente. Gostei. Quando ela volta pro presente, que ela vai na casa do Ian e ela vê lá a família dele, ela sabe da história dele e tal. É crível? Não. Não é. Crível. Provavelmente a maioria das pessoas dessa família não acreditaria nesse tataravô. Ai, com certeza, veio uma... Tá bom, vô. Vô, veio aqui, né, uma menina, 24 anos de idade, depois foi embora, né, ela veio do futuro. Vô. Claro, vovô.
vamos lá, toma aqui uma sopinha. É, sim, com certeza acreditaria. Mas, e também uma casa de 1830 num bairro X estaria em pé até 2010. Também dificilmente eu acreditaria nisso, mas tudo bem. Eu achei muito legal, num geral, ela ver os quadros, ela saber que ele nunca mais teve ninguém, blá blá. Breguinha, mas eu achei fofo. Essa parte do livro eu gostei. Eu gosto do Ian Clarke, eu acho ele fofo, eu acho ele um... Tudo isso que todo mundo acha, eu também acho. Eu acho maravilhoso. Provavelmente existiria naquela época? Não, mas vida que segue, a gente acredita e tá tudo certo. A Sofia, eu gosto muito dela, mas só o que me incomoda é essa coisa dela de não cair na real, de que ela precisa tomar conta das coisas que ela fala, né? Mas de resto, achei legal. E é isso, eu acho que com o tempo, o livro ele vai sendo escrito melhor. Quando o livro acaba, a escrita do livro tá boa, tá realmente boa. No começo que eu fiquei meio... Mas depois eu comprei o livro, comprei a história. E fluiu pra mim e foi de boa. Uma coisa que me incomoda também no livro é a coisa do instant love, né? Que a gente já falou várias vezes. No quarto dia que eles estão juntos, o Ian fala pra ela umas paradas que é tipo assim... Esse livro inteiro se passa em tipo uma semana, tá? E aí no quarto dia que eles estão juntos, ele fala: Sofia, tem sido assim desde a primeira vez que a vi. Desde aquele instante percebi que não era mais dono do meu coração, que ele não me pertencia mais. Então, ele tocou meu rosto, deslizou os dedos por meu pescoço e acabou os prendendo em mim em algum lugar, porque essa parte eu não marquei. Aí ela fala: você pensou que eu estivesse atraída por você. Pensou que eu quero tanto tocar você que perco a noção de certo e errado. Que quando você me toca é quando me sinto mais viva. E que quando me beijou foi como se finalmente minha vida tivesse começado. Que até agora eu estivesse adormecida esperando que você me despertasse. Eu lutava contra as lágrimas que teimavam em surgir. E aí eu acho engraçado, né? Essa coisa do 4 dias já tá tipo... A minha vida começou agora. eu tô sendo chato, tá? Porque eu sei que eu não sou a pessoa do romance. Então essas coisas pra mim, eu não consigo pensar. Eu faço assim, ó. Realmente, não eu sou o público, tá? Mas essa parte do Instant Love me incomoda, porque naquela época, 2010, os livros eram todos assim, né? Hoje em dia eu acho que até um pouco mais de dificuldade pra chegar nisso. Mas enfim, acho que eu já falei, eu gastei muito tempo falando aqui sobre a questão social da parada toda, né? Da coisa da escravidão, mas acho que eu consegui resumir rapidamente aqui que eu achei, num geral, sobre a escrita e tal. Pretendo continuar a série? Não. Não é a história pra mim, não é o livro pra mim, não é pro meu público, eu já sabia disso desde o início, então não vai funcionar. Mas eu entendo completamente as pessoas terem gostado, amado e ser um livro que elas gostem de ler, isso é uma coisa que a gente se apega e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que a gente pode gostar, pode ler, eu acho que a gente só tem que entender certas coisas, entendeu? Certas implicações. Então é só essa discussão que eu quis trazer aqui. Então significa que pra mim, significa que Karina Risse está cancelada? Pra mim, não está cancelada. Eu tenho vontade de ler outros livros da autora? Não, porque não faz sentido pra mim, entendeu? Agora, eu me coloco no lugar de outras pessoas que não se sentem à vontade com a escolha que ela fez pra história dela. Então, eu acho que a gente precisa também se acalmar. Ninguém tá aqui dizendo que, não, você não pode gostar, não, a Karina Risse vai deixar de existir. Não, gata, olha só. Esses livros são um sucesso. Tá saindo ainda livro dessa série até hoje. Tem 3 produções de televisão acontecendo ao mesmo tempo, televisão e cinema, acontecendo ao mesmo tempo de projetos da Karina. É No Mundo da Luna, Procura-se um Marido, né? Eu acho o nome, e Perdido. Então, assim, calma. Vocês que gostam, que fez diferença na vida de vocês, tá tudo bem. Tá tudo certo. A mulher tá aí, eu ganhando um monte de dinheiro, bombando. Tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Do mesmo jeito que hoje eu fico super triste, porque Harry Potter... todo cagado, eu não posso falar mais quase de Harry Potter no meu canal, porque a J.K. Rowling falou um monte de merda, e porque... E eu sei que Harry Potter também não tem representatividade quase nenhuma. Então, assim, tem um monte de outros problemas e tal, mas foi importante pra mim, né, na minha vida. Me deu uma vida como leitor e me deu uma carreira. Eu trabalho hoje com livros porque Harry Potter me fez ser um leitor. Então, não significa que eu deixei de gostar de Harry Potter, ou deixei de gostar de ler, ou deixei de... por causa das coisas que a J.K. Rowling fez. É uma pena, porque eu idolatrei essa mulher por muitos anos. Mas hoje eu tenho que encarar a vida real, entendeu? E na vida real, hoje eu prefiro não dar mais publicidade a essas histórias. Mas eu gosto e vou continuar gostando, vou continuar lendo o resto da minha vida e tá tudo certo. Bom, gente, é isso. Eu sei que um monte de gente vai me criticar, eu sei que a gente vai se inscrever no canal, eu sei que vai ter um monte de treta, um monte de confusão, mas eu quis fazer o vídeo, primeiro porque eu posso fazer, né? Eu sou liberado pra fazer o vídeo que eu quiser sobre, e segundo porque eu acho que eu tinha algo a acrescentar e algo a falar sobre essa história toda, de tudo que eu li. No Twitter eu li tanta gente no Twitter, falando bem, falando mal, reclamando quem reclama, reclamando quem não reclama, e eu acho importante a gente ter essas discussões, gente. Nenhuma mudança acontece no mundo se a gente não discutir. Não tô falando que o Twitter é um lugar saudável e maravilhoso, não, porque o Twitter não é saudável. Mas se a gente não discutir, se a gente não pedir, se a gente não exigir, a gente vai continuar lendo histórias de pessoas brancas, e apenas brancas, entendeu? Então a gente tem que, hoje, quando a gente vê várias coisas, hoje quando a gente vê o Big Brother, a gente já vê um Big
Big Brother completamente diferente, com muito mais pessoas pretas. A gente vê uma novela, hoje a gente vê uma novela de um jeito diferente. Ainda estamos atrás, a gente ainda tem um caminho a percorrer. Mas hoje, a gente já tá muito melhor do que há 10 anos atrás. Então, e se a gente hoje tá melhor do que tava até 10 anos atrás, a gente tá melhor porque as pessoas estão falando, estão cobrando, estão pedindo, estão discutindo. Se a gente não fizer isso, não tem mudança. Então, discutir é válido, é exato, exceto que de vez em quando o Twitter perde um pouco a linha na discussão e as coisas vão pra um lugar que não existem na vida real. Mas a gente tá falando aqui de vida real. Eu quis trazer um pouco de discussão de vida real aqui, tá? Bom, é isso. Dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal se você não era inscrito ainda. Me siga nas redes sociais, compra no meu link, apoia o canal, faz tudo isso que ajuda muito o Viver em Casa. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.